Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Filhos de Deus. Esse texto, quem escreveu foi a irmã Daniela Soares e foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como eu sempre gosto de frisar, eu não escrevi uma linha. Eu só vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, vamos iniciar orando? Senhor Jesus, que Tu possas nos ensinar a importância de sermos filhos de Deus, que Tu possas colocar isso no nosso coração e que nós possamos viver uma vida voltada para essa família, que é a Tua família, voltada para essa adoção, para essa filiação. Obrigado, Senhor, por tudo. Perdoa tudo que a gente faz de errado. É em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, o nosso texto bíblico está em Romanos, capítulo 8, versículos 12 a 17. E diz assim, olha. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Amém? Bem, então o versículo escolhido como versículo chave é o 16, que diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A irmã Daniela Soares conta aqui que a gente se engana quando acredita que servir a Deus a gente faz porque tem medo de Deus, né? Motivado pelo medo de Deus. Muitas pessoas dizem assim, não, eu não vou fazer tal coisa porque Deus vai me castigar. Então é melhor eu fazer as coisas certas. Mas essa não é a intenção do Senhor. O Senhor não quer, assim como nós, quando somos bons pais, não queremos que os nossos filhos nos atendam por medo, mas sim por respeito, por entenderem que temos a melhor direção para apontar para eles. Deus também não deseja que nós os sigamos por medo, pelo contrário. O convite dele é que a gente tenha um relacionamento íntimo, um relacionamento de cuidado e segurança na presença do Pai. Uma coisa assim bem familiar mesmo, de pai para filho. É o Senhor cuidando de nós, querendo se relacionar com a gente, cuidar da gente, orientar, supervisionar aquilo que fazemos. Então, como filhos que nos tornamos, né? Uma relação paternal. Antes, a gente estava sujeito ao espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, muita gente ainda hoje vive sem Jesus, vive fora da família de Deus, como está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 2. Naquele tempo, quer dizer, naquele tempo que a gente estava sem Jesus, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Então, quem não está com Deus, está com o diabo, está com o inimigo, está com aquele que não pretende fazer parte da família de Deus, mas quer dominar os filhos de Deus. Então, a gente antes estava sujeito a esse espírito, ao espírito da maldade. Mas quando a gente recebe o Espírito de Deus,
ele nos torna filhos por adoção. Graças a Deus, né? Aleluia por isso. Então agora nós somos um galinho dessa videira verdadeira que é Jesus Cristo. Agora a gente não é mais órfão, é filho. A gente foi adotado. E que privilégio isso, né? Que graça maravilhosa. Então, quando a gente tem essa verdade bem clara na nossa mente, a gente acaba entendendo o que é o caminho da salvação, o que o Senhor tem feito pra gente, e a gente rejeita de qualquer jeito qualquer mensagem que venha distorcida do Evangelho, né? Então, assim, quando chegam pra gente mentiras que não estão na Bíblia, porque aquele que é filho de Deus se interessa pela palavra de Deus e quer saber o que o Senhor tem para nos dizer. Então, quando a gente se torna filho de Deus, a gente passa a rejeitar aquelas mensagens que não tem a ver com aquilo que o Senhor está falando, com aquilo que Ele tem para nós, porque muitas mentiras estão sendo espalhadas pelo mundo. Não estamos na presença de Deus em troca de soluções de problemas pessoais. Então, existem aqueles que acreditam que você deve frequentar uma igreja e aí todas as coisas irão bem, você vai ter um carro bacana, uma casa confortável, fartura na sua mesa, ninguém vai ficar doente, ninguém vai morrer. Então, existem líderes que oferecem essa vida maravilhosa em troca de você servir a Jesus. Mas em nenhum momento na Bíblia, em qualquer linha da Bíblia, ou mesmo Jesus tenha dito ali, literalmente, que você não vai ter aflição nesse mundo. Pelo contrário, Jesus disse que ele venceu o mundo e que a gente vai ter, sim, aflições. E se ele venceu o mundo, nós venceremos com ele, porque com ele nós somos mais que vencedores. Então, a gente não segue a Jesus para ter os nossos problemas solucionados. A gente segue a Jesus porque sua presença é o nosso lugar desde a criação do mundo. Então, quando Deus criou Adão e Eva, todos os dias, ao entardecer, ele ia lá no paraíso conversar com os dois, se relacionar, relacionamento de pai para filho. Ele conversava com aquele casal, ele estava ali diariamente com eles. Porque é isso que Deus tem para nós, é isso que Ele espera de nós, que nós possamos ter uma conexão real com Ele. Então, assim, Ele não está dizendo que o nosso lugar é outro lugar. Não, o nosso lugar é pertinho dele. Mas só estaremos perto de Deus através de Jesus Cristo, né? À medida que nós aceitamos que Jesus Cristo veio ao mundo, pregou a sua palavra, sofreu, morreu e ressuscitou para nos salvar. Aí sim, nós estaremos no lugar que nunca deveríamos ter saído, que é ao lado de Jesus. O Senhor é tão rico em misericórdia e graça que Ele nos concede um lugar de aconchego em seus braços de Pai. Então, não é porque a gente mereça qualquer coisa, e isso já foi amplamente dito, mas é sempre bom lembrar. Então, a gente não merece nada. O Senhor nos dá um lugar ao lado dele por misericórdia, por graça. E, de novo, o que é graça? É um favor que a gente não merecia. É um presente que a gente não merecia receber, mas que o Senhor nos dá graciosamente. Ele pagou por isso, com seu sangue vertido na cruz. Jesus, deu duro para que nós pudéssemos ter a salvação. Mas Ele nos oferece graciosamente, sem que nós tenhamos que fazer nenhuma obra, nenhum sacrifício, nada que a gente possa prometer para Deus, vai nos conceder esse lugar de aconchego nos braços do Pai. Só Jesus Cristo pode nos propiciar isso. Então, é o Espírito que agora habita em nós que nos dá essa convicção de que a gente é filho de Deus. Não é porque alguém disse, um líder espiritual disse, o irmão disse, o amigo disse, não, somos todos filhos de Deus. Não, nós somos todos criaturas de Deus. Filhos são aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e passam a fazer parte da família de Deus. E eu não estou aqui falando de religião, não tem nada a ver com religião, nem nada a ver com religiosidade. Eu estou falando aqui que o que nos faz pertencer à família de Deus é aceitarmos Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador, aquele que
fez tudo para que nós pudéssemos estar nos braços aconchegantes do Pai. Então, Jesus, ele nos guia e manifesta em nós a natureza do Pai. Então, na medida que nós que nós aceitamos Jesus Cristo, que nós começamos a andar nos seus passos, que nós lemos a palavra, que nós oramos, que nós nos dedicamos, que nós procuramos a santificação, a cada dia nós vamos nos tornando mais parecido com o Senhor. E as pessoas percebem a presença de Deus em nós. Então é assim, é como Pedro, que aquelas pessoas, quando Jesus estava sendo julgado, aquela mulher disse assim, você é um deles, porque ela reconheceu pelo modo de falar, pelo jeito de agir. Então, a despeito de Pedro querer negar, porque estava naquela situação, as pessoas que andam com Jesus são reconhecidas como pessoas que andam com Jesus, né? Ao contrário também acontece, né? Pessoas que dizem que andam com Jesus também são apontadas, né? Então, muitas vezes a pessoa diz assim, olha lá, aquela pessoa lá disse que é crente, olha lá o que ela está fazendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso testemunho. A gente não é salvo por aquilo que fazemos de bom, nem pelo que fazemos de certo. Somos salvos única e exclusivamente por Jesus Cristo. Mas temos que ter discernimento para não denegrir o nome do Senhor. Se nós dissermos que somos cristãos, que somos crentes, que somos evangélicos, que seguimos a Jesus, enfim, independente de qualquer religião, você tem que viver como Jesus viveu. Isso não quer dizer que você vai se transformar de uma hora para outra na pessoa mais santa das santas, não. Mas isso quer dizer que a cada dia você vai tentar, vai lutar, vai pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus santificação e procurar fazer o melhor para que você seja reconhecida como um filho de Deus e para que você não envergonhe a seu pai, né? Então, o que é importante para Deus passa a ser importante para nós. Então, aquela preocupação que nós temos com o irmão, aquela preocupação de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus, isso é muito importante para Deus, porque por ele ninguém se perderia. Então, a quem Deus ama passa a ser amado por nós. Com quem o Senhor se preocupa passa a ser preocupação nossa. Então, o que agrada a Deus vai nos agradar, e o que entristece ao Senhor também vai nos entristecer. Aí o texto diz assim, que momento glorioso é quando alguém aborda um filho de Deus e o reconhece como tal. Você já viveu essa experiência de alguém dizer assim, nossa, você frequenta alguma igreja? Você é crente? Enfim, às vezes só por seu jeito de agir, o jeito de você se relacionar com as pessoas. Então é uma experiência bem bacana mesmo ser reconhecida sem abrir a boca. Ser reconhecida pelo modo como você vive, pelo jeito que você trata as pessoas, que você fala, enfim, as pessoas reconhecem Jesus em você. Então o nosso manancial termina assim, ó. O Senhor é tão rico em misericórdia e graça que nos concede um lugar de aconchego em seus braços de Pai. Amém? Que nós possamos realmente aproveitar esse privilégio que é ser filho de Deus. Que possamos nos comportar, viver, conversar com o Pai, ouvir o que Ele tem para falar, estar atento com as nossas atitudes e nos arrepender de tudo aquilo que fazemos errado e pedir que o Senhor nos restaure a cada dia. Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Termino com a nossa palavra de ordem, que é saudades.